muito antioxidante, achando que ele vai mudar o processo de envelhecimento. Mas o que a gente sabe hoje é que este processo do envelhecimento não depende só desse estresse oxidativo. Ele depende de muitas outras situações que a gente pode conhecer. E depende da imunologia, depende da inflamação das nossas artérias, depende da nossa genética, depende da glicosilação. E a glicosilação, gente, é aquilo que a gente faz quando a gente come demais, né? E por isso que comer demais envelhece mais e por isso que comer de menos envelhece menos, né? A gente tem menos glicosilação. Tem os hormônios e tem as alterações protrombóticas. Então, vocês vejam, mais do que decorar todo esse emaranhado de situações, a gente precisa entender que isto é extremamente eclético, né? Nós temos várias possibilidades de intervenção no envelhecimento. Por isso que até agora nós não conseguimos prevenir ou acabar com esse envelhecimento. E aí, gente, nós temos que pensar o seguinte, nós estamos falando de situações que vão da célula ao tecido, a que mudam os órgãos, que mudam os sistemas e mudam as funções. Então, quando eu identifico uma lesão na célula, essa lesão na célula, depois de muito tempo, faz com que eu tenha uma alteração de uma função, né? Se por acaso a gente já sabe que o indivíduo idoso consegue, ele tem um certo desequilíbrio com certa idade, é porque em alguma vez a célula foi alterada e depois o tecido, depois os órgãos, depois as funções são alteradas, tá bem? E aí, gente, vem uma pergunta importante, né? Será que este processo de envelhecimento que a gente está começando a aprender e a conhecer, será que ele é sempre acompanhado de por problemas e dificuldades? Né? Quando a gente vê esses idosos que estão associados aí a uma bengalinha, a uma dificuldade visual, a um problema de muitos medicamentos, de muitas doenças, será que necessariamente ele precisaria estar acontecendo isso? E a resposta da natureza é o seguinte, a ciência define que não era necessário sofrer. O envelhecimento não necessariamente traz sofrimento. E a gente vai conseguir entender isso porque quando a gente vê que nós temos os fatores de risco à nossa saúde, a gente percebe que a gente vai viver bem ou vai viver mal a depender do estilo de vida, gente. Ele representa metade da chance da gente sofrer. A gente sofre pelas doenças, a gente sofre pelo ambiente, a gente sofre pela hereditariedade, mas a gente sofre muito menos do que pelo estilo de vida. E o estilo de vida, na verdade, é uma opção que nós temos de que vida que a gente quer ter, né? E aqui a gente vai conseguir entender que este envelhecimento que começa aqui, né? Agora vamos tentar entender esse gráfico, gente. Olha aqui a idade, a gente vai envelhecendo cada dia mais, tá certo? E conforme a gente vai envelhecendo, a nossa reserva funcional vai diminuindo, né? E com o passar do tempo, nós vamos mudando. Mas a gente vai mudando e não vai sentindo, né? Quando aqui, ó, nós estamos aqui no torno de 20 anos, nós já mudamos bastante em relação à nossa idade de infantil. Mas nós não estamos sentindo, porque a gente está se achando muito capaz. E aí a gente vai continuando a piorar a nossa reserva funcional, e é só que em nenhum momento da vida da gente era para a gente passar esse risquinho verde. O risquinho verde é onde a gente começa a sofrer. Então o envelhecimento normal é aquele que a gente passa tangenciando, passa muito perto da linha do sofrimento, mas a gente não atinge a linha do sofrimento. Tá bem? E é esse o nosso objetivo. E para esse nome, a gente dá o nome de senescência. Então é possível que a gente envelheça realmente sem sofrer. O grande problema é que nós só vamos perceber que estamos sofrendo quando a gente atingir a linha verde. E aqui nós estamos saindo com um processo que parece a mesma linha, mas aqui, como a gente está sobrando, né? Nós temos 20, 30 anos, 40 anos, e estamos sobrando. Está sobrando o joelho, está sobrando o coração, está sobrando o pulmão, está sobrando o neurológico e a gente, quando sobra, a gente desperdiça. A gente faz isso com dinheiro, a gente faz isso com comida, a gente faz isso com a natureza e a gente faz isso com a nossa própria natureza. Só que quando que nós vamos pagar a conta? Do mesmo jeito que nós pagamos a conta da natureza mais tarde, né? Nós vamos pagar a conta mais tarde também. Por quê? É porque nós vamos ser surpreendidos ao atingirmos a linha do aparecimento dos sintomas.
Então, a este processo de problemas associados ou vinculados a uma maior chance pelo processo normal de envelhecimento, a gente dá o nome de senilidade. Por isso que senilidade é alguma coisa ruim, patológica, e senescência é alguma coisa normal, fisiológica. Tá certo? A diferença das duas é que a senescência não gera sofrimento e a senilidade gera sofrimento. Então, todos nós somos profissionais que lidamos com a senilidade. É isso que enche os nossos hospitais, os nossos ambulatórios, é isso que consome os nossos remédios, é isso que consome os nossos recursos da saúde. Mas é por quê? Porque nós temos que entender um pouco mais esse processo de senescência. E aí, gente, a gente consegue entender aqui, é o seguinte, vocês vejam que para a gente ter uma velhice melhor, a gente tem que ter uma curva melhor. Por que nós vamos perder a capacidade funcional? Nós vamos perder. Só que a gente não pode passar essa curva, que é a curva do sofrimento. E vocês vejam que para eu conseguir uma curva adequada na velhice, eu preciso começar desde a fase juvenil, da fase adulta. Então, a cada um de nós, com 30, 35 anos, 40 anos, que não dá nem bola para o próprio envelhecimento, nós estamos fazendo com que essa curva seja mais uma curva ruim, que vai invadir o limiar da incapacidade do que aqui a curva boa. E aí a pergunta é o seguinte, se isso vale para a gente, para cada um de nós, também vale para os nossos clientes. E aí também vale para o sistema de saúde. O que o sistema de saúde está fazendo para se manter, para que as pessoas tenham uma curva adequada de vida? O que a gente faz? Será que nós não estamos fazendo mais só tampando buraco? Será que nós não estamos fazendo só uma saúde simplesmente paliativa e não uma saúde preventiva? Gente, em que parte do corpo nós temos processo de envelhecimento? Em todas. Em tudo aqui você consegue descrever um processo de envelhecimento. Então, o envelhecimento atinge todos os órgãos. O que ele não atinge é de maneira simultânea. Não são todos os órgãos que são alterados simultaneamente. Nós temos o comprometimento de alguns mais do que outros. Por exemplo, o que primeiro começa a envelhecer é o pulmão e o coração, que já aos 17, 18 anos começa a envelhecer. O último é o osso, que já aos 30 anos. Então vocês vejam que eles começam em fases diferentes, mas aos 30 anos todos eles estão já bem envelhecidos. E olha, vamos ver o que as pessoas estudaram, né? Quando a gente começa a medir o tamanho do coração, o tamanho do cérebro, o tamanho do fígado, a gente vê que a gente aumenta até os 20, 30 anos, olha aqui, 20, 30 anos, e depois a gente só diminui. A exceção é o coração, que aumenta, mas isso aqui é por causa da hipertrofia que acontece no coração. Então vocês vejam que esse gráfico já mostra em que momento a gente começa a envelhecer e começa a envelhecer muito, né? A partir dos 20, 30 anos a gente vai estar diminuindo. E olha só, quando a gente começa a medir função, com a idade, vamos ver a função do rim, a função do coração, né, a função da condição nervosa, a gente percebe que aos 20 anos a gente atinge o máximo e a partir daí a gente vai só piorando. E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês. Será que isso que não está gerando também na nossa sociedade uma impressão de que os idosos, do que as pessoas vão piorando depois dos 30, dos 40 anos e que a gente vai perdendo muito? Será que o preconceito que a gente tem em relação ao envelhecimento, e aí na sociedade eu digo que para a sociedade 45 é velho, 50 é velho, para uma universidade, né, 50 pode ser velho, para uma empresa 38 pode ser velho. Vocês vejam que o conceito que a gente tem de velho, né, e essa ideia do velho que nos serve, né, ela pode variar de acordo com o que a gente está falando. E aí eu quero mostrar uma coisa interessante que também é processo de senescência, também é que as respostas neurológicas, de funcionamento visual também vai diminuindo, mas em contrapartida, quando a gente começa a falar de emoção, de sensibilidade, a gente vai ver uma outra curva. Olha que interessante essa curva do bem-estar, gente. A gente diminui a curva do bem-estar até os 50 anos e a gente começa a envelhecer, começa a aumentar o nosso saquinho de remédio, começa a aumentar nossas doenças e a gente melhora a nossa curva de bem-estar. Então, de que envelhecimento é esse que nós estamos falando? É de um envelhecimento que a parte física, a parte estrutural
piora e a parte emocional melhora. Né? É muito interessante isso para a gente pensar. Por exemplo, o divertimento, o prazer aumenta com a velhice. A felicidade aumenta com a velhice. Né? O estresse diminui com a velhice. A preocupação diminui com a velhice. Né? Então, não só de análise da creatinina ou do índice cardíaco que a gente vai ter que fazer para cuidar do nosso idoso. Nós temos que pensar nisso também. Então, é um pessoal que está extremamente susceptível a ações que vão atuar na questão psíquica e emocional. Mas aí, nós vamos mostrar alguns sinais de senescência para que a gente perceba. A gente, como profissional, será que devia saber disso? Por exemplo, isso daqui nós devíamos saber, que aos 25 anos, nós temos uma quantidade de água grande no nosso corpo e aos 75 essa água diminui. Então a gente pode sair daqui sabendo o seguinte, que o nosso paciente idoso, ele tem menos água no corpo. E é uma coisa que a gente já percebe nas nossas fotografias, a gente percebe que a ciência mostra também. Aos 25 anos nós temos 15% de gordura e aos 75 anos 30% de gordura. O que isso tem a ver com a gente? Que se a gente for escolher um remédio para atuar nesse paciente, se esse remédio se distribuir entre o tecido gorduroso, para o idoso ele vai ter que ser diferente. Então a gente já sai dessa primeira fase percebendo o seguinte, devemos oferecer mais água para o nosso cliente, seja ele sentado na sala de espera da nossa unidade de saúde, seja ele no nosso hospital internado, seja ele se preparando para fazer uma colonoscopia. Tá certo? Isso é extremamente importante para a gente. E ao mesmo tempo, gente, que ele é desidratado, ele tem menos sede. Então, assim, o nosso paciente não vai pedir água. Ele vai ter que ser ofertado água para ele, porque ele tem menos água e menos sede. Olha aqui que coisa interessante na pele, né? E isso é uma coisa, por exemplo, nós sabemos que a alteração da função da pele, ela diminui a função de barreira da pele com a idade. O indivíduo idoso tem uma pele com uma função de barreira bem pior. E isso gera uma coisa que é uma pele seca e facilmente irritável e com muita coceira. Olha que coisa interessante. Outra coisa, o indivíduo idoso, como processo senescente, ele tem uma menor capacidade de sudorese, e aí o que acontece com ele? Ele fica com uma tendência à hipotermia muito maior. Então, vocês vejam, essas alterações senescentes, nós, enquanto profissionais, deveríamos saber para que a gente entenda que há uma repercussão clínica que poderia ser prevenida ou poderia ser minimizada com esse nosso entendimento. O sono também é outro grande problema. As pessoas idosas pensam e acham que estão dormindo menos do que deviam dormir. E aí, eu queria só mostrar para vocês. Esse aqui é o funcionamento normal do sono. Nós temos 4 fases de sono, o estágio 1, 2, 3 e 4, o sono REM. E de 2 em 2 horas, nós temos uma variação dessa fase de sono. E eu só queria chamar a atenção. Vocês já repararam que as crianças têm um sono muito mais profundo? Nós não conseguimos acordá-las com facilidade? Vocês já repararam que quando o adulto jovem, nós estamos falando de indivíduos até os 40 anos, eles têm uma fase equilibrada entre sono profundo e sono superficial. E o nosso cliente idoso, ele não tem sono profundo, gente. Então, não dormir profundamente não é um problema de saúde, é uma alteração senescente. Acordar várias vezes à noite é uma alteração senescente. E quando o nosso cliente nos conta isso, ao invés da gente explicar que existe um processo normal de envelhecimento, a gente adora colocar remédio e aí é outra discussão para a gente, é quanto que esses remédios para dormir, eles atrapalham a vida e a qualidade dos nossos pacientes idosos. Vocês já perceberam que a gente, depois dos 30 anos, machuca muito mais. Depois dos 40 anos, toma muito mais anti-inflamatório. Por quê? Porque existe uma coisa que chama envelhecimento osteomuscular. Nós ficamos com uma cartilagem menos hidratada. Então, gente, se tem uma fase em que eu não posso deixar de ter um trabalho muscular e tendíneo, essa fase é na fase da velhice. Então, esse envelhecimento osteomuscular, ele é fundamental para que a gente entenda essa vulnerabilidade. Quero fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte, o que caracteriza o idoso não é a fragilidade, é a vulnerabilidade. É isso que a gente precisa colocar. Ele é mais vulnerável, ele não é mais frágil.
Olha aqui o músculo. Nós sabemos aqui que o músculo mais jovem, né, é um músculo maior, mais forte, e o músculo, depois que a gente vai aos 35 anos, que nós estamos bem velhos de músculo, né? Todos nós aqui estamos bem velhos de músculo, nós estamos com um músculo menor. E aí, este músculo, ele sofre mais porque ele diminui a força e diminui a fibra muscular, fica com mais gordura. Então, evidentemente, que o nosso trabalho, se tem alguém que precisa fazer musculação, não é o menino bacana de 17 anos, porque esse já tem músculo mesmo se ficar dormindo, tá certo? Quem precisa fazer musculação são os nossos clientes que passaram dos 50 anos. Olha aqui o osso, eu não falei para vocês que o osso era o último que envelhecia, e é mesmo, aos 30 anos ele começa a envelhecer. As mulheres envelhecem mais rápido aqui por conta da menopausa, e os homens, eles são ajudados pela falta do hormônio, né? Porque a mulher a falta abrupta do hormônio vai fazer com que ela tenha uma piora do osso na fase pós-menopausa. O problema é quando essa diminuição de osso atingir o limiar de fratura que a gente tem osteoporose. Então vocês vejam que não é para todo idoso ser osteoporótico. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que ter um pico de massa óssea até os 30 anos bons e depois tentar diminuir o mínimo possível. Então aquela pessoa de 25 anos que toma demais refrigerante, que fuma e que não toma leite, que não faz exercício, está construindo a osteoporose da velhice dela, tá certo? Então, a gente não pega a osteoporose quando a gente fica velho, a gente já pega bem mais cedo. Olha o rim aqui, gente. O rim do indivíduo jovem é maior que o do indivíduo idoso e isso é um fato. A função renal do indivíduo idoso, ela é em torno de 60, 70, melhor das hipóteses. Por isso que a gente precisa estar sempre atento com as situações de utilização de medicamentos que vão interferir no rim, tá certo? E por isso que a gente tem que ficar atento com a desidratação, por isso que a gente vai ter que ficar atento quando um cliente idoso vai fazer um exame contrastado. Por quê? Porque ele tem um rim que é capaz de levá-lo muito bem até o final da vida dele, só que ele é vulnerável. E é isso que a gente tem que entender. Ele não sabe que ele é vulnerável. Nós, os profissionais da saúde, que devemos dizer para ele que ele é vulnerável e conduzir essa vulnerabilidade. E aí, por fim, eu queria mostrar para vocês este gráfico que mostra um pouquinho da nossa responsabilidade. A ciência conseguiu retangularizar a curva da mortalidade. Quer dizer, as pessoas nascem, todas elas vão viver 60, 70, 80 anos, e quando começa a morrer, morre todo mundo junto. Ou quase todo mundo junto. Com isso, nós temos as pessoas vivendo mais, só que a ciência não teve a competência, essa que a gente imagina que todos nós vamos ter, de tanto que a gente estuda sobre isso, né? De tentar retangularizar também a curva da doença, da morbidade. Então, já aos 30, aos 40 anos, nós temos as doenças atingindo a vida da gente. São doenças crônicas. E que isso é o nosso objeto de trabalho. E que doenças crônicas são essas? Né? São doenças crônicas que geram incapacidade. Então, vocês vejam, gente, este monte de gente aqui está vivo, mas está doente. E este monte de gente aqui está vivo, doente e incapaz. Este é um desafio. Vamos, gente, tentar retangularizar ao máximo a curva da morbidade e vamos retangularizar o máximo da curva da incapacidade. Esse é o desafio que a gente coloca, né? Até para esse ano, para a gente ver o que a gente pode realmente fazer para isso. E uma das coisas que a gente pode fazer é entendendo mais o processo de envelhecimento, que hoje, na verdade, eu quis trazer algumas contribuições e alguns momentos para reflexão para todos nós. Tá certo? Muito obrigado. A gente vai se encontrar no próximo G100 e agora nós vamos ter um tempo para estar conversando, discutindo, respondendo perguntas, né, sobre a coordenação da professora Mara, que é a coordenadora nossa do G100, uma pessoa extremamente importante para a nossa universidade e que ela está encabeçando esse projeto de estar tentando fazer com que essas informações sobre envelhecimento passem para
para o maior número de pessoas da maneira mais fácil, democrática e gratuita possível. Bom, eu queria agradecer antes de mais nada, né? A gente aqui consegue visualizar um pouco na tela quantas pessoas estão aí conosco conectadas. A gente tem a alegria de saber que estamos além de Londrina, com Cafeara, Guaraci e Centenário do Sul. Se mais alguém está fora de Londrina, está conectado com a gente, manda aí através do bate-papo o local onde vocês estão para que a gente possa saber. E agora, como bem disse o professor Cabreira, é um momento em que podemos sim lançar perguntas, tá? As perguntas podem ser lançadas por escrito através do sistema de bate-papo aí que vocês têm, mas também é possível que vocês falem conosco e coloquem algumas questões que queiram colocar, né? Eu estou vendo ali, acho que entendi bem, nós temos um colega lá na Itália, em Florença, que conseguiu nos conectar. Que bom, fico feliz, né? Mande aí nossos abraços também aí para você que está tão longe de nós geograficamente, tá? Jaguapitã, Alvorada, que bom, tá? Nós vamos registrar, Cambé tá sinalizando ali a sua presença. Então, eu queria colocar inicialmente para o professor Cabreira uma questão que a gente vê muito na sociedade atualmente, um movimento de tentar fazer como que se criar algumas terapêuticas mágicas ou algumas terapêuticas no sentido de dizer, de parar o processo de envelhecimento, né? A gente sabe que, por exemplo, usando um exemplo bem feminino, a indústria cosmética tem feito grandes avanços, conseguem minimizar, às vezes, algumas consequências do envelhecimento na nossa estética pessoal, mas em si, todo o processo de envelhecimento, muitas vezes, pelo que a gente vê, os resultados não são tão satisfatórios. Então, eu queria que o professor Cabreira também falasse disso, no sentido assim, quando a gente fala de um processo de envelhecimento normal, que é a senescência, né? Existe realmente algum meio, digamos, de frear esse processo, ou o melhor é que as pessoas encarem ele mesmo como uma evolução, uma fase de vida, e aproveitem o lado bom, que o professor Cabreira já disse, que a nossa afetividade, o nosso estresse diminui. Então, assim, a nossa afetividade aumenta, o estresse diminui. É possível envelhecer e envelhecer bem? Existe algo que possa brecar o biológico disso? Então, olha, por que a gente freneticamente busca brecar alguma coisa, né? Porque a gente tem medo e acha que é ruim, né? Então, primeiro a gente tem que partir desse princípio assim, vamos parar com essa ideia de que o envelhecimento é uma tragédia. Quando a gente vai analisar as estatísticas, nós vamos ver que grandes realizações pessoais, afetivas, resgates, são produzidos com o envelhecimento. Tá certo? O envelhecimento tem um objetivo. Do ponto de vista biológico, professora, o envelhecimento ele tem o objetivo de nos matar. Tá certo? Em um momento da vida nós vamos morrer, né, por conta desse processo de envelhecimento que vai deixar a gente inviável para viver. Mas esse é o processo da vida, tá certo? Esse é o processo da vida. Mas foi tentado tudo até agora. Foi tentado tudo. Por quê? Porque a sociedade paga por isso. Esse medo que a sociedade tem, ela paga. As pessoas são capazes de pagar aquilo que não tem para envelhecer menos, tá certo? Até porque as pessoas colocam culpa no envelhecimento que ele não tem. As pessoas estão frustradas com o trabalho e acham que é porque ficaram velhas. Elas não deram conta das suas relações afetivas e acham que é porque ficaram velhas. Elas nunca ajudaram o seu joelho a ser um joelho bacana e é porque elas ficaram velhas. Então, assim, a carteira de identidade não tem culpa nisso. Não tem culpa disso, né? Quer dizer, o processo de envelhecimento ele poderia ser melhor. O que ele aumenta para a gente é a responsabilidade. Como nós somos mais vulneráveis a cada ano, aumenta a responsabilidade diante desse processo. Então, a única coisa que a ciência mostrou que faz algum tipo de break no processo de envelhecimento é comer menos. Tá certo? A restrição calórica. Tá certo? Só que a restrição calórica ela foi testada em animais de laboratório, que não tem que pagar conta, que não vem dar aula, que não tem que fazer as coisas, que não tem que passear. Fica lá o macaquinho trancado, ele pode comer menos. Não é certo? No dia a dia, é muito difícil você estabelecer para as pessoas uma restrição calórica. O que a gente propõe é uma restrição calórica seletiva. Se o indivíduo conseguir comer bem menos do que a gente está acostumado, porque a nossa sociedade é uma sociedade que come muito.
Não é bem? Independente do peso que a gente tem que comer menos para que a gente tenha um processo de envelhecimento menor. Mas que todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos morrer, mas nem por isso nós vamos sofrer, né? Então é assim, primeiro nós temos que parar com isso. O processo de envelhecimento não é necessariamente uma coisa ruim. Eu acho que aí vale a questão que a gente também tem que pensar muito, e isso é importante, que assim, como bem terminou o professor Cabreiro, o processo de envelhecimento é algo bom, né? A gente tem que ficar feliz porque as pessoas chegam aos 90, aos 100 anos, mas essa chegada nessa etapa tem que ser uma chegada com saúde. Então, eu acho que assim, vale aí a gente destacar também, né, professor Cabreiro, é exatamente isso que ele disse, não existe uma terapêutica milagrosa, não adianta você pagar milhões de dólares para vir um comprimido lá dos Estados Unidos que vai segurar o seu envelhecimento, porque às vezes está mais perto da sua casa o processo do que esse comprimido. É uma academia ao ar livre, é um espaço de atividade física, é uma alimentação mais saudável, né? Então, eu acho que, assim, isto é importante. Eu acho que para nós, profissionais de saúde, também, muitas vezes, isso não é muito simples. Eu já vi algumas situações em que um profissional pede vários exames para alguém entre 80 e 90 anos, quando, na verdade, a pequena alteração que ele encontrou, por exemplo, numa capacidade de filtração glomerular do rim, não é uma alteração de doença, é uma alteração do envelhecimento. Então, acho que isso também vale a pena a gente destacar, né? Que como existem pequenas alterações, que às vezes até nós, profissionais da saúde, tendemos a tratar como doença, quando na realidade não o é, né? Não é. Então, acho que o senhor poderia... Eu acho que esse é o desafio. Os profissionais de saúde têm que pensar o seguinte, na minha prática, no dia a dia, o que eu tenho que saber desse processo de envelhecimento que vai impactar na minha conduta, né? Então, por exemplo, o indivíduo que trabalha, por exemplo, numa escola que atende a idosos, né? Ou que ele vai montar um trabalho, uma empresa que atende idosos. Ele vai acontecer com ele das pessoas perguntarem, mas eu posso dirigir mesmo sendo idoso, com 80, com 90, até quantos anos eu posso dirigir? Então, o que ele precisa saber do processo de envelhecimento? Esse indivíduo que vai estar o tempo inteiro trabalhando com essa demanda de lazer até para dirigir. Tem que saber o seguinte, que o processo de envelhecimento faz com que a gente tenha que esticar as mãos para enxergar. Isso aí, todo mundo aqui já percebe isso. Isso é envelhecimento, é a presbiopia. Faz com que a gente tenha um menor discernimento no final da tarde. Então, aquele indivíduo de 85 anos, ele tem que ser orientado, tá certo? Para que ele não saia de carro no final da tarde. Pode sair à noite, mas no finalzinho da tarde não, tá certo? Ele tem que saber que, pelo envelhecimento neurológico, a capacidade dele de entender, de entrar numa rotatória com várias opções fica difícil. Por quê? Porque com o passar dos anos, a capacidade do processamento simultâneo, pensar a mesma coisa, várias coisas ao mesmo tempo, diminui, e você veja a diferença. Como que um adolescente, professora Amara, consegue ver o computador, falar no telefone, mandar um torpedo e ainda fazer a tarefa. Ele consegue fazer isso, tá certo? Agora, a gente aos 50, aos 60, aos 70 anos, nós vamos ter uma limitação da nossa capacidade. Então, assim, nós profissionais temos que saber isso. Não temos que saber todas as alterações normais, mas nós vamos saber aquilo que impacta para a gente. É o professor de educação física que precisa saber que tem que ofertar água, é o professor de educação física que tem que saber que o alongamento tem que ser mais intenso, que não basta saber se o indivíduo idoso está conseguindo levantar o peso, a força muscular, o condicionamento muscular vai vir antes do condicionamento tendíneo. Então, todos esses são os desafios para nós que temos a ousadia de atender idosos. E aí, assim, né, eu acho que existem várias questões que nós também precisamos, enquanto pessoas, né, assumir como algo positivo, porque na medida em que nós somos capazes de entender exatamente isso, por exemplo, que o meu campo de visão com a idade muda, né? Então, como é que eu trabalho com isso no meu dia a dia? O que eu tenho que alterar na minha prática diária em função disso no meu dia a dia, sem que isso necessariamente tenha que interferir na minha qualidade de vida, né? Eu costumo brincar com meu esposo que eu falo assim, olha, a gente tem que saber a
idade de quem vai estar numa celebração, porque jovens, uma folhinha no meio, a fila inteira enxerga. Pessoas de uma determinada idade precisam de uma folha para cada um, porque o campo visual de cada um é diferente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também que a sociedade precisa entender. Os idosos não são um problema. Ao contrário, os idosos saudáveis são um presente, têm uma sabedoria enorme caminhando com eles em todos os lugares onde eles estão, mas nós temos sim que estar dispostos a fazer adaptações a essas pequenas modificações que o professor Cabreira disse, né? Então, olha aí, fica a dica. Que horas que a gente chama alguns idosos para reunião? Não dá para ser no final da tarde, vamos chamar no horário onde eles têm uma mobilidade mais facilitada, até uma possibilidade de dirigir mais facilitada. Isso não significa um problema, significa uma adaptação à situação normal, saudável de pessoas envelhecidas. Então, acho que isso também é um grande desafio que nós, profissionais da saúde, temos que estar colocando. Eu queria deixar aberto para toda essa turma aí que nós conseguimos contar em torno de pelo menos 20 e poucas pessoas. Se alguém tiver uma dúvida, quiser colocar uma questão para o professor Cabreira, a gente ainda tem alguns minutinhos aí para fazer essas respostas. Eu queria fazer só um comentário, né? Assim, porque a gente consegue visualizar bem, né? Os profissionais, por exemplo, da enfermagem, da medicina, da fisioterapia, conseguem visualizar bem o que precisa saber do processo de envelhecimento. Agora, vamos fazer um exercício aqui. O que os gestores, o prefeito de cada cidade dessa que nós estamos acompanhando, o secretário de saúde, o secretário de obras, precisa saber sobre isso, né? Quer dizer, então, você veja que a gente tem que fazer uma cidade para todos, inclusive para aqueles mais velhos que, inclusive, foram os indivíduos que produziram a cidade, que fundaram a cidade. Então, é a qualidade das calçadas, né? É a quantidade de escadas que nós vamos ter, é o tempo, né? Do semáforo. Você veja que a gente quer que os idosos saiam para a rua, a gente quer que os idosos saiam para passear, só que para você atravessar uma avenida com semáforo rápido, ele não vai chegar. Por quê? Porque ele é um indivíduo mais prudente, mais comedido, ele não é que ele é mais lento, ele é mais devagar. É diferente uma coisa da outra. Na verdade, ele não é impetuoso como um indivíduo mais jovem, porque faz parte do processo de envelhecimento. Então, você veja que todo mundo tem um desafio. A sociedade precisa entender o seguinte, como é importante que todos nós preparemos essa sociedade para que as pessoas mais velhas vivam, até porque daqui a alguns anos somos nós que seremos. Aqui tem uma pergunta, né, que assim, o que acha sobre o hormônio do crescimento para retardar o envelhecimento? É interessante, porque assim, não só o hormônio do crescimento que diminui com a idade, vários outros elementos, como a melatonina, a interleucina, outros hormônios. E aí o que se pensa? Se eu puser retomar isso, eu vou estar refazendo todo o processo de envelhecimento. Não é verdade. Olha só, o hormônio do crescimento, o que ele faz quando a gente toma? A gente aumenta o músculo. Mas só isso, aumenta o músculo. Só que ele é acompanhado de aumento de dor articular, aumento do risco de neoplasia, aumento de risco de doença hepática. Então vocês vejam que o processo de envelhecimento ele é tão emaranhado, ele tem tantos determinantes que dificilmente nós vamos conseguir intervir num processo, tá certo? De uma maneira só. Quando a gente vai estudar o processo de envelhecimento, a gente vê que os radicais livres lá são importantes, tá certo? Quem são os antirradicais livres? Os antioxidantes. Onde é que estão esses antioxidantes? Nas vitaminas. O que foi tentado? Dar vitamina em altas doses para todo mundo, para a gente diminuir o radical livre. A gente conseguiu algum resultado? Não. Só resultado ruim. Agora, a mesma vitamina que a gente acha dentro de uma quitanda, numa fruta, a gente tem resultado bom. Então, vocês vejam que a natureza, e aí Deus é que elabora tudo isso direitinho, a natureza sabe, ela tem um segredo que nós não descobrimos ainda. O que tem numa maçã, numa pera, que se comido por vários e vários anos faz que o indivíduo tenha menos Alzheimer, faça que ele tenha menos doença cardiovascular, mas que uma cápsula de vitamina não faz.
Tá certo? Então, assim, você veja que a amplitude da intervenção. E certamente, gente, nós não vamos, nenhum de nós aqui vai estar vivo para ver se um dia nós vamos descobrir todo esse emaranhado que determina o processo de envelhecimento. A nossa dica é essa. O estilo de vida faz o indivíduo viver melhor. Agora, não envelhecer, não morrer, viver para sempre, só na fé. Eu acho que uma questão que vale a pena a gente reforçar também, quando a gente fala de estilo de vida, porque muitas vezes nós temos uma tendência, assim, igual os jovens fazem muitas vezes mais esporte, né? É a época que anda de bicicleta, que consegue jogar basquete, você fala assim, como é que aguenta e não para um minuto? E o nosso processo de vida e o processo de vida atual vai levando as pessoas adultas e que entram na senescência a diminuir algumas atividades que seriam muito salutares. Então, acho que também vale a gente reforçar aí a questão que é uma questão bastante importante da nossa autoeducação e do cuidado com as pessoas com quem a gente convive, que é a questão da continuidade, né? Porque, assim, não adianta você falar assim, eu fui um super atleta até os 25 anos e depois eu parei tudo, eu não fiz mais esporte, a minha alimentação mudou totalmente, quer dizer, é claro que esses 25 anos de boa atividade vão te dar um lucro, mas essa parada também tem consequências importantes, né, professor Cabreiro? Eu acho que vale a pena a gente dizer isso, no sentido, por exemplo, um exemplo claro é a questão das capacidades, diria, musculares, motoras e cardiovasculares. Se você caminha um ano rigorosamente, tirou para caminhar, aquele ano você caminha todo dia. 2 anos seguintes você não caminha dia nenhum, não faz atividade nenhuma. A tendência é que o seu processo de envelhecimento perca tudo que você ganhou com um bom estilo de atividade física durante um ano. Então, assim, isto também é uma coisa muito importante no processo de envelhecimento normal, é a nossa continuidade e persistência nos hábitos de vida, né? Então, acho que... E aí, professor Cabreira, tem uma questão também que muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, mas é preferível caminhar ou é preferível eu ir na academia? Né? E isso também, aí nesse processo de envelhecimento, o senhor colocou no início da aula que a gente tem um dos órgãos primeiramente afetados é exatamente o respiratório e o cardíaco. Então, como que é esse cuidado? Olha, a atividade física, para a saúde, ela precisa de 3 elementos, tá certo? Não adianta ser só um. O aeróbico, né? Aquele que faz suar, faz bater o coração, que seja dançar, correr, andar, caminhar, beijar muito, né? Tudo isso faz bater o coração. Isso é aeróbico. Eu tenho que fazer 3 vezes por semana, no mínimo meia hora cada vez. Só que quem fizer isso vai estar bem até os 30, 40 anos. Depois disso, não. Porque aí nós temos que colocar as outras duas, que é o fortalecimento muscular com a musculação, tá certo? Não para ficar forte, atlético, não. Para ter tônus muscular, para o músculo estar inteiro. E o alongamento, que vai fazer do músculo, ele vai dar condição para que esse sistema de tendão e de músculo seja um sistema mais saudável. Então, são 3 atividades físicas que nós temos que fazer. O aeróbico, o fortalecimento e a flexibilidade, que é o alongamento. Então, o que você tem que fazer é dar uma adequada. Não adianta o indivíduo falar que corre 20 quilômetros 3 vezes por semana se ele não faz nada de fortalecimento muscular. Quer dizer, vai ser bacana para ele contar para os amigos dele, para ele se sentir mais jovem do que ele é, tá certo? Mas do ponto de vista de saúde, de condição física, não vai ser uma coisa legal, né? Bom, eu acho que também, assim, a questão... Acho que a gente agora já desenvolvemos alguns aspectos sobre o envelhecimento normal, né? Nós vamos ter a possibilidade de estarmos com alguns de vocês que estão aí conectados hoje com a gente, num outro momento, discutindo isso, que são algumas pessoas que vão participar conosco de um curso de aprimoramento para profissionais aqui. E a quem está de mais longe ou não tem vínculo através deste curso, né, nós estamos mensalmente com a nossa agenda reservada aqui com os nossos técnicos, com o nosso espaço da teleconferência, e nós vamos ter outras teleconferências como essa, onde nós vamos também aprofundar outros aspectos importantes do envelhecimento, tá? Então, eu acho que, assim,
Eu estou vendo lá na tela que, infelizmente, algumas pessoas conseguiram entrar agora, né? Eu gostaria de tranquilizar as pessoas que estão participando conosco hoje e aquelas que, porventura, não conseguiram conectar a tempo, tá? Esta teleconferência vai ser disponibilizada na íntegra através de um sistema próprio que nós vamos estar informando para vocês. Então, quem porventura não teve a alegria de assistir a aula do professor Cabreira por problemas de conexão ou qualquer outra questão, fique tranquilo porque nós vamos estar contactuando e informando a maneira de acesso para que vocês possam assistir a aula e quem assistiu e gostou possa rever a nossa aula novamente, tá? A aula não, essa teleconferência aqui do GCEM, tá? Então, eu queria agora, nesse momento, fazer o convite, então, já deixar marcado aí na agenda de vocês para o dia 11 de abril, tá? É a nossa, na verdade, nona teleconferência, se contarmos o que fizemos já no ano passado. Neste ano será a nossa segunda teleconferência, tá? E que vocês possam estar conosco. A gente tem uma questão que realmente, às vezes, nos atropela no dia a dia, mas a teleconferência tem um horário preciso de início, começa exatamente às 2 horas, tá? Então, se programem para que possam estar conectados conosco exatamente neste horário, tá? Eu queria novamente agradecer ao professor Cabreira, a disponibilidade dele. Ele está aqui, né, assim, totalmente disponível para nós, mas ao mesmo tempo a agenda eu sei que já está quase clamando por ele para outros compromissos. E agradecer a todos vocês, inclusive o Wilson, que sinalizou ali para nós, um ex-colega nosso de projeto aqui da UEL, né? Então, se vocês gostaram, como eu costumo dizer, divulguem e falem para outras pessoas. Se não gostaram, manda reclamação para nós através do nosso e-mail do GCEM, tá? É gcem@uel.br. É um e-mail que nós usamos para comunicar com todas as pessoas que se interessam e se importam com a questão do idoso na nossa sociedade atualmente. Queria agradecer oficialmente a todos que estão presentes. Até a próxima, dia 11 de abril, na teleconferência. O pessoal do curso, aguarde que nós estamos encaminhando para vocês os dados da nossa aula presencial. Tá joia? Obrigada.